ídolos. Coloquei aqui na tela também. O texto diz assim: Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre eles têm diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Os anciãos de Israel vieram diante do profeta Ezequiel, queriam falar com o Senhor através do profeta. E Deus diz para eles: vai responder segundo a multidão dos seus ídolos, porque esses homens têm ídolos em seus corações. O que isto quer dizer? Ídolo no seu coração. Deus está dizendo para eles: vocês têm ídolos em seus corações. A única coisa que eu quero falar com vocês é a respeito da idolatria. Talvez esses homens estivessem chegando lá com algumas perguntas, alguns questionamentos importantes. Talvez esses homens tivessem algumas decisões urgentes para serem tomadas. Por que Deus se recusaria a falar sobre qualquer coisa que não fosse os ídolos? Uma frase crucial explica a resposta de Deus e se revela como o coração funciona. Ele diz: estes homens levantaram os seus ídolos dentro do coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem diante de si. Vamos fazer um teste aqui. Coloca a sua mão na frente aqui, assim, ó, meio que tentando ver entre os dedos. Como é que fica a sua visão? Fica boa? Melhora? Como é que fica a sua visão? Vai chegar bem? Dá para trabalhar assim? Qual é a solução para melhorar a sua visão? Tirar a mão da frente. Retirar aquilo que está atrapalhando, está obstruindo, tampando a sua visão, e a única maneira é retirar a mão. De maneira muito parecida, um ídolo no coração, ele cria, conforme o texto está dizendo aqui, uma barreira. Cria um obstáculo diante da nossa mente, do nosso entendimento. Nós não entendemos as coisas direito por causa dos ídolos que estão em nosso coração. Até que o ídolo seja removido, você terá uma visão distorcida a respeito da vida, a respeito das pessoas, a respeito do relacionamento, a respeito de qualquer coisa que tenha interação, seja criação, seja com as pessoas criadas. Este é um princípio que nós chamamos de influência inevitável. Seja o que for, qualquer coisa que esteja governando o seu coração, esta coisa, ou esse alguém, vai governar a sua vida de maneira que vai exercer uma influência inevitável sobre a sua vida e sobre o comportamento, o seu próprio comportamento. Então esse princípio ele tem implicações óbvias para o crescimento da sua vida cristã, do desenvolvimento da sua salvação, e tem implicações para o seu ministério, o seu serviço ao reino e à causa de Deus. Colocar a mão ali dá esse exemplo de como que está o seu coração. Isso é muito simples. Se você colocar a mão e alguém falar assim: você não está enxergando direito. Não, estou sim. A pessoa fala: nossa, a pessoa é meio... Como é que consegue enxergar direito? A pessoa não está vendo, ela não está vendo. O que você faz? Melhorou. Alguém abriu a janela e acendeu a luz. Mais ou menos nesse sentido, quando alguém vai falar com você e você não está percebendo, normalmente a gente nega. Não, tranquilo, eu não estou com esse problema não. Você não vai crescer, a pessoa não percebe, porque o coração ele é enganoso. O alvo de Deus é o nosso coração. Um homem
Eu já havia contado essa história aqui já há um tempo atrás, um homem executivo lá em Nova York, 30 anos de casamento, mas era um homem que controlava tudo. Tudo estava no controle dele. Ele que cuidava de todas as decisões financeiras do seu lar, ele cuidava de tudo em relação aos filhos, até a decoração da casa ele controlava. Ele arrumava o guarda-roupa da esposa de acordo com as categorias. Ele que chegava lá, colocava lá a blusa, taia, calça, e ainda colocava de acordo com a cor, os tons, tudo seguindo certinho. Que beleza de ter um marido assim, né? As mulheres devem talvez imaginar que seria bom. Agora, imagine se essa mulher viesse falar com você, pedir um conselho, mas você não sabe disso. Você não sabe que esse marido tem esse tipo de atitude controladora. E ela chega para você e fala, olha, nós não estamos muito bem, não estamos conversando direito, nosso relacionamento não está legal. Você é o conselheiro e não sabe que a tendência de controle que está na cabeça, que está na vida, que está ordenando, que está controlando até mesmo os comportamentos daquele homem, está acontecendo ali. Você não tem isso na sua mente, você não sabe disso, e você está ouvindo a mulher reclamar sobre muitos conflitos que estão permanecendo entre eles, que não tem solução. O que aconteceria se você arregaçasse as suas mangas de conselheiro e chegar, eu tenho a solução. Aí você começasse então a fazer uma palestra, um estudo sobre comunicação bíblica, sobre a resolução de conflitos de acordo com a Bíblia. E você ensinasse tanto ela quanto ele. Levaria a mudanças básicas no casamento deles? Teriam realmente um casamento mudado? A resposta, já que se você tem dúvida, a resposta é não. Não teria tratado dos ídolos do coração daquele homem. Pelo contrário, só vai produzir um controlador agora ainda mais bem sucedido, porque ele tem esse desejo de domínio, esse desejo está governando o seu coração, e ele vai usar todo e qualquer princípio que ele venha a aprender, qualquer habilidade que ele consiga, para ainda mais ter o controle da sua própria família, da situação toda que ele tem. Então ele vai aprender essa questão da resolução do conflito, vai aprender a comunicação e vai utilizar isso para satisfazer ainda mais o seu ídolo. Se nós falharmos, irmãos, em examinar o coração, as áreas que precisam de mudança, o nosso ministério, quando nós vamos servir alguém, vamos procurar ajudar alguém, vamos estar dispostos e até a ter a oportunidade de ajudar alguém, se nós falharmos em examinar o coração, nós vamos ter como resultado pessoas mais ainda comprometidas com a idolatria e ainda vão estar mais bem-sucedidas na prática idólatra deles. É por isso que Deus só responderia aos anciãos de Israel conforme o ídolo no coração deles. Vou responder só de acordo com os ídolos. Se eles não mudassem, se não houvesse mudança ali, íntima, profunda, seja o que for, que Deus falasse para eles, que o profeta de repente transmitisse a eles, apenas serviria para que eles servissem mais ainda os seus deuses e governando o seu coração ainda mais. Nós mesmos usamos princípios da palavra para servir os nossos próprios ídolos, porque a idolatria, ela opera secretamente. A idolatria trabalha por trás das cortinas dos pensamentos, por trás da cortina da motivação. Por que eu vou fazer isso? Se você for bem honesto com você mesmo, você sabe que em muitas situações você sabe certas coisas, mas você faz de conta que não sabe, diante de seja de quem for, e faz ou fala como se não soubesse, mas você sabe. E você sabe que você sabe, Deus sabe também. Mas é porque você já está sendo controlado por um ídolo que age secretamente. E você nem está percebendo. Você fala, não, ídolo eu não tenho. Mas o ídolo está lá trabalhando e nós não temos sequer. A maioria dos idólatras não tem sequer a ideia desse problema. Que esse é o problema deles. Que eles têm ídolos por trás. Por isso a influência do ídolo é muito poderosa. Aqui, nessa região da Índia, no norte da Índia, é um dos lugares mais obscuros da Terra em termos de
idolatria em termos espirituais é um local muito obscuro. A idolatria ali permeia em cada aspecto da pessoa, da vida cultural deles lá. Esteja você em qualquer lugar do norte da Índia, você vai ver um altar levantado para muitos dos deuses hinduístas. Um pastor, ele esteve lá num templo, estava fazendo uma visita e ele observou, havia no templo alguns sacerdotes jovens, garoto novo, 20 e poucos anos, lá se vestido de acordo com o sacerdote, e de repente eles estão lá dando banho, alimentando, trocando ídolos, bonecos de madeira, de metal, e de repente um outro lá se deita e começa a se prostrar e começa a falar palavras diante daquelas estatuetas. Nós já vimos isso, aqui no Japão também tem. Ele ficou ali estupefato pela sinceridade daqueles jovens, daqueles sacerdotes, a devoção deles, e olhando para que aquelas imagens não tinham sequer condição de ver, de falar, de mostrar para aqueles seus adoradores alguma coisa que pudesse ser proveitosa para eles. Não fazer nada, está lá, totalmente passivo. São imagens inanimadas, não tem vida. Você vai ver também, se você estiver visitando, você vai ver romarias, multidões de pessoas muito pobres, indo e depois se banhando, entrando num rio, naquele rio bem sujo, lavar, quem sabe com a ideia de que as almas delas pudessem ser limpas e terem as suas orações respondidas. Se você presencia cenas como essa, você pode pensar, quão cegas e enganadas estão essas pessoas. Essas pessoas estão totalmente sendo enganadas aí por alguém, sei lá. E isso, realmente, essas pessoas, o que elas estão fazendo é repugnante aos olhos do Deus verdadeiro, do Deus vivo, o único Deus que nós conhecemos. Talvez, literalmente, você saia correndo de uma cena dessa, ali totalmente pasmado, e você saia dali talvez feliz também, dizendo para si mesmo, eu não sou como essas pessoas. Esse pastor, quando ele, talvez pensando assim também, ele olha de volta lá para o templo, ele começa a observar, ele ficou humilhado pelo pensamento de que ele também é igual a eles. Os ídolos deles são ídolos públicos, ídolos expostos. O politeísmo hindu é assim. Mas os ídolos do pastor era secreto, porque é ídolos que estavam e estão no seu coração. Em ambos os casos, esses ídolos substituem Deus. Então, do ponto de vista de Deus, os meus ídolos são tão repugnantes quanto qualquer coisa que há naquele país, lá na Índia, porque esses ídolos estão comandando a minha devocional, elas estão dando forma à minha rotina diária, esses ídolos estão guiando a maneira como eu interajo com os meus irmãos, com os meus colegas de trabalho, com a minha família, com a minha vizinhança, como eu interajo com a própria vida. Apesar de esses ídolos que estão no meu coração não terem nenhum poder para me libertar. Tem vezes que eu estou tão enganado e tão cego também quanto aqueles jovens sacerdotes que estão fazendo dia após dia esse tipo de devoção. Estão lá no norte da Índia, estão lá em Bali, que estão aqui no Japão, ou em qualquer lugar deste mundo que jaz no maligno. A idolatria pública, ela tem muito a dizer a respeito de como a idolatria secreta controla a nossa vida. Quando nós vemos cenas assim, olhe para você, olhe para o seu próprio coração. Em nenhum outro lugar, a não ser nas Escrituras, você vai ter essa perspectiva sobre a motivação humana. Somente as Escrituras, só a Bíblia declara que os seres humanos são adoradores por natureza, por criação. Deus criou o homem para ser adorador. Tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos é modelado pela adoração. Só a palavra de Deus insiste em dizer que nós estamos sempre servindo, sempre vamos servir.
a Deus ou a algum aspecto da criação, ou alguma criatura. Seja o que for que governa os nossos corações, vai exercer influência inevitável sobre as nossas vidas e comportamento. A idolatria do coração, ela pode corromper os nossos momentos de maior adoração. Por exemplo, a oração é o momento que nós mais adoramos a Deus, não é? Porque você está em contato com Deus, você entra na presença do Eterno. Seja uma oração aqui em público, seja na sua oração secreta. Você está ali adorando a Deus. Você, como eu, poderia responder sim a essa pergunta. Você já ensaiou uma oração antes de fazer essa oração publicamente? Nosso querido Pai Celestial. Não. Nosso soberano e gracioso Pai Celestial. Não. Nosso Pai que está nos céus. Por que nós fazemos isso? Nós estamos querendo fazer bem feito para o Senhor? Não é verdade que é uma tentativa de usar a adoração pública, essa oração pública, para ganhar respeito das pessoas que estão à nossa volta? Usamos um ato de adoração a Deus para termos glórias para nós mesmos. Porque os nossos corações são capturados, irmãos, pelo desejo da aprovação humana. Quem não quer ser aprovado aqui? Ninguém gosta de falar, cara, não estou gostando de você não gostei da sua roupa, não gostei do seu óculos, não gostei do seu cabelo. Você não quer ser aprovado, desaprovado. Você quer ser bem aprovado. Talvez você fale, estou nem aí com você. Mas no fundo, aquela crítica vai mudar. É por isso que o princípio da passagem lá de Ezequiel que nós lemos é tão importante, porque o foco da graça transformadora de Deus é a mudança do coração. A nossa batalha espiritual é uma guerra pelo coração. Quando essa guerra ela é vencida, as pessoas se comportam, a pessoa que venceu naquele dia, ou naquele momento, essa guerra, ela passa a ter um comportamento, ou ela tem pelo menos naquele momento um comportamento que agrada ao seu Criador. Deus nunca ficará satisfeito com migalhas de aparência. Vamos ler aqui uma indignação de Deus. Ele coloca lá em Isaías. O Senhor diz, este povo se aproxima de mim com a boca e me honra. Olha só. Mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Se você continuar lendo o texto, Deus vai falar, eu vou fazer isso com vocês. Mas ali há momentos de honra, coisas feitas de tudo bonitinho, tudo dentro dos conformes. Vamos aplicar esse princípio na nossa vida. O meu comportamento cotidiano, o seu comportamento cotidiano, o que você faz, o que você não faz, as suas decisões, é a minha e a sua tentativa de conseguir o que é importante para mim e para você. Em diversas situações, em diversos relacionamentos. Aquilo que é importante para mim, eu vou tomar decisão nessa direção, eu vou agir nessa direção. Então as minhas escolhas, as minhas ações sempre revelam os desejos que governam o meu coração. Eu peguei isso aqui com a mão direita. Não, agora eu vou pegar com a esquerda. O que isso revela no meu coração? Eu não sei, o meu coração é tão enganoso que essas coisas simples não vão revelar nada. Para mim não, certo? Mas quando eu começo a fazer alguma coisa sempre, aí eu posso, isso está me caracterizando. Eu posso olhar para ele, isso está mostrando meu coração. Algo que eu não consigo ver, mas o que eu faço revela o meu coração. E eu preciso ser honesto o suficiente, crente o suficiente nas Escrituras, quando a Bíblia diz que enganoso, terrivelmente enganoso é o coração humano. Eu nunca estou neutro, nunca nós estamos neutros. Ou nós adoramos a Deus, ou nós adoramos a criatura, a criação. Esta é a questão mais profunda da experiência humana. E uma resposta importante a essa pergunta que nós podemos e devemos fazer. Por que eu faço o que eu faço? Por que as pessoas fazem o que fazem? Tiago, ele diz que nós somos conduzidos por nossos próprios desejos. Tiago 1,14.
Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, e sendo por este arrastado e seduzido. Esse princípio, irmãos, tem várias aplicações para o crescimento pessoal e ministerial. O coração ele é sempre governado por alguém ou por alguma coisa. A pergunta mais importante, então, é o que ou quem governa nessa situação? O que está governando de modo prático o coração dessa pessoa nessa situação? O que está governando o meu coração nessa situação? É difícil esse exercício, você não vai fazer isso constantemente, mas você pode, diante de Deus, permitir que Ele mostre a você situações e você avaliar, você escrever e fazer essa pergunta: quem está governando, me governando? Seja o que for que controle o meu coração, vai controlar a minha reação diante das pessoas. Como que eu vou reagir diante de uma situação, ou vou reagir às pessoas? Quem ou que controla o coração, controlará as reações. Deus, Ele nos transforma retomando o coração. Não apenas nos ensinar a fazer coisas diferentes, mas Deus vai retomar os nossos corações para servir somente a Ele. Porque fazer por fora, nós até podemos aprender a fazer. Mas não é isso que Deus faz. Deus quer tomar essa batalha espiritual e tomar o controle, colocar a bandeira lá no seu coração. Eu dominei. Deus quer dominar o seu coração. As questões, então, mais profundas do conflito humano não são questões de dor e sofrimento. A questão da adoração é a mais profunda. Porque o que governa os nossos corações controlará a maneira pela qual nós reagimos, tanto diante do sofrimento, quanto diante da bênção. Como pecadores que somos, nós reagimos mal diante do sofrimento e reagimos mal diante de bênçãos. E isso é uma questão de tesouro. Olha o que o nosso Senhor Jesus fala sobre isso. O que Jesus falou sobre coração, sobre o governo do coração. Ele utilizou a metáfora aí do tesouro. Ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Temos aqui 3 princípios. Só vou citar eles aqui, não vamos estudá-los hoje. Mas 3 princípios que falam a respeito do que nós temos considerado até aqui. Todos buscam algum tipo de tesouro. Esse é o pressuposto básico de nosso Senhor Jesus. O seu tesouro controlará o seu coração. Ele vai dizer, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. E o que controla o seu coração, controlará o seu comportamento. Ninguém pode servir a 2 senhores. Você vai servir e você vai ter o seu comportamento controlado por um deles. Há somente 2 tipos de tesouros: o terreno e o celestial. E seja qual for o tesouro que você escolher, ele vai te governar. Eles exercem controle sobre nós. Porque se algo é seu tesouro, você viverá para ganhá-lo, para mantê-lo. Você vai viver para desfrutar esse tesouro. Infelizmente, nós falhamos em enxergar isso em nós mesmos. Apesar de nós podermos enxergar nas outras pessoas. Nós conseguimos rapidamente enxergar o tesouro dessas outras pessoas. Ou vários tipos de tesouro, mas tudo
ou é o tesouro terreno ou é celestial. E o terreno tem vários tipos, você subdivide aí. E nós conseguimos chegar bem. Agora, uma das coisas mais trágicas que pode acontecer a um ser humano é investir a sua vida na busca do tesouro errado. A esposa do Ted Tripp, ele estava contando uma história em que ela é uma americana bem assim, precavida. Ela pegou para ela essa função de treinar a família em caso de incêndio, em caso de alguma tragédia. Então, ela olhava as portas de saída, não deixava cadeira na frente, enfim, deixava tudo certinho e depois treinava a família, né? Então, aí vamos treinar, agora pegou fogo, vamos, o que nós vamos fazer e tal. Sempre fazia isso, de vez em quando, ia fazendo para treinar tanto os adultos quanto as crianças, ensinando todo mundo, em casa isso. Teve uma vez que o pastor Ted, ele foi numa loja de instrumento musical e ele queria comprar cordas novas lá para o seu violão. Mas ele viu um violão lá, de 9 cordas, feito à mão. E o cara, pra mim, tô nem aí esse violão, mas quem gosta de instrumento, como ele, viu aquilo lá e apaixonou por aquele violão e experimentou um som maravilhoso. E ele falou, meu ouvido se delicia com o som desse violão. E aí ele relatou para os seus pais. E os pais certamente já estavam acompanhando desde eles, jovem, né, gostava de instrumento. E relatou, encontrei um violão assim e tal. E os pais presentearam ele com aquele instrumento. E aí ele nem esperava isso, ele só compartilhou, mas ele nem esperava e acabou ganhando. E agora ele era dono do seu adorado instrumento. E aí, depois do jantar, ele ia lá para a sala e ficava tocando, se deliciando com aquele violão. Teve novamente um dia desse que a esposa então chamou todo mundo, estava no momento do jantar e tal, e ele chegou, falou, explicou, a saída de incêndio assim, falou de toda a palestra de segurança, e aí depois perguntou para ele, né, Paul Tripp, né, se um incêndio começasse no andar principal da nossa casa, o que você faria? E aí, sem pensar, ele respondeu, eu correria até a sala de estar, pegaria meu violão e sairia correndo da casa. E aí ficou aquela expressão, né, de toda a família, os filhos, aquele silêncio que ele acreditou que durou um ano. Um dos filhos perguntou, falou, e nós, papai? E nós? E aí ele ficou todo envergonhado, embaraçado. A esposa também fez a mesma pergunta. O violão, né, naquela loja de instrumentos, tinha se tornado o sonho dele. E o sonho se tornou agora uma coisa real. Agora ele adquiriu, né, uma aquisição dele, um bem. E aquele bem havia se tornado o seu tesouro, o tesouro mais importante, capaz até de reorganizar as prioridades de uma maneira muito radical na vida dele. Ele reconheceu isso. E muitas vezes, o que acontece conosco. Nós raramente dizemos, vou colocar o meu coração nisto. Eu vou colocar o meu coração em tal lugar. Eu vou deixar que isso controle a minha vida completamente. Ninguém faz isso. Mas é exatamente o que acontece. Você não fala, mas você age assim. Você não vive sem a aprovação do seu ídolo. O trabalho que você empreendeu, que você executou para sustentar sua família durante essa semana, durante esse mês, se torna a fonte de identidade, se torna a fonte de realização que você não consegue largar mais. A casa que você construiu como abrigo e conforto para a sua família se torna um templo para adoração de bens, uma atenção justa para com as suas próprias necessidades. Eu tenho que me dedicar a isso, eu tenho que cuidar disso, tanto de mim quanto da minha família. Mas quando você dá atenção, até mesmo certa, justa, moralmente justa, mas ela pode se tornar numa existência individualista. O egoísmo toma conta cada vez maior. O ministério pastoral, qualquer ministério que há no reino, ele se torna uma oportunidade de buscar poder, de buscar aprovação,
muito mais do que uma vida de serviço e dedicação ao nosso Deus. As coisas nas quais nós colocamos nossos corações nunca permanecem sob o nosso controle. Nós não temos o controle. Em vez disso, essas coisas nos capturam, nos controlam e nos escravizam. Esse é o perigo do tesouro ligado a coisas terrenas. Todo ser humano, e se você, sempre brinco, né? Se você é desse planeta, se você não é de nenhum outro planeta, se você é terráqueo, né? Se você é um ser humano, você é um adorador. Você está em busca ativa daquilo que governa o seu coração. E esta adoração molda tudo que nós fazemos, tudo que nós dizemos, molda quem nós somos e como nós vivemos. Nós cantamos agora há pouco: viverei para agradar-te, para te amar, para te louvar. É o desejo que nós colocamos, pelo menos em palavras. E é o que Deus quer. Por isso Ele te deu um novo coração. Se você adorar somente a Deus, você vai viver para agradá-lo. Por isso, irmãos, o coração é sempre alvo do ministério pessoal. Vamos cantar. Eu queria cantar com vocês esse hino: Cantarei ao meu Salvador. Ele diz, a letra, né? Fala, Cristo é muito maior do que qualquer tesouro deste mundo. Dá pra gente cantar? Vamos ficar em pé para soltar o diafragma. Se você conhece a melodia, cante. Se você não conhece, preste atenção e aprenda. A partir da segunda estrofe já dá para cantar. Tenta cantarolar aí, né? Mais do que tesouros é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e no meu coração contente vou cantando com muita gratidão. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me da pena do pecado, e agora alegre eu canto, pois para o céu irei. Ele me dá forças, Ele é meu protetor, dou sempre glória a Ele, meu mestre, meu Senhor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Anjos não conhecem a linda melodia, pois só mortais a entoam, os salvos por Jesus. Livre e perdoado por Cristo e seu amor, vitorioso eu vivo, cantando em seu louvor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia,
pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sem noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Deus, muito obrigado, porque podemos entoar não apenas cânticos através dos nossos lábios, mas podemos viver uma canção, viver de maneira que a nossa vida expresse esta melodia, expresse esse cântico de adoração e de louvor ao Senhor. Que as nossas ações, os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos planos estejam totalmente influenciado pela Tua Palavra, influenciado por Ti, o nosso único Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer quanto antes ídolos que porventura estejam em nossos corações, que possamos, pelo Teu poder, pelas Escrituras, retirá-los dali, tirá-los do nosso coração, porque tem influenciado no nosso comportamento. Ajuda-nos, ó Deus, a identificá-los pela graça do Senhor, possamos eliminá-los com o poder do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, a de fato cantar essa linda melodia. Só Jesus é o nosso ídolo, é o nosso Deus, o único e precioso Deus. Louvado seja o Senhor por esta reunião, por esse culto, em nome de Jesus.